Bom dia, vamos aguardar os slides. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer à comissão organizadora pelo convite. E coube a mim, então, apresentar esse tema, que é o ateroembolismo de origem aortoilíaca. Qual seria o tratamento, se há algum tratamento para essa entidade? Embora essa entidade tenha sido inicialmente descrita há quase 150 anos, hoje a gente observa que ela ainda é subdiagnosticada. E nós, como intervencionistas arteriais, vamos dizer assim, somos também, de certa forma, responsáveis pelo aumento da incidência dessa patologia. Se você analisar uma placa dessa, de cristal de colesterol, basicamente, além do colesterol, você encontra restos de cápsulas fibrosas, células musculares lisas e graus variáveis de cálcio nesse material. Estamos falando de placas de 100 a 200 micras, material microembólico, né? Como eu falei, então, o relato do primeiro caso aí tem em torno de 150 anos, mais ou menos, mas só agora, há poucas décadas, é que a tríade clássica que demonstra essa patologia foi descrita por Fine. O livedo, que é a cianose em mosaico, é extremamente dolorosa, acompanhada de dor, e quase na totalidade dos casos, os pulsos podais estão presentes. Então, essa tríade, num homem com mais de 60 anos, até prova em contrário, é causada por ateroembolismo. A mortalidade é relativamente alta, porque uma condição sine qua non para que você tenha ateroembolismo é você ser portador de aterosclerose. Então, você está sujeito a todas as complicações da aterosclerose: infarto, aneurisma roto, AVC, etc. É bom que se defina, logo no início, as duas formas de ateroembolismo. O espontâneo, que é causado pela fragmentação dessas placas, normalmente na aorta abdominal, eventualmente torácica também, e ilíaca. E o ateroembolismo iatrogênico, cada vez com sua incidência maior. Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos são os mais comuns ligados a essa patologia. Vocês notem que mais da metade dos pacientes que têm um quadro microateroembolismo, eles foram submetidos a alguma forma de intervenção com catéter, seja para implante de balão intraórtico, angioplastias, endoprótese, etc. Eu vou, então, para ilustrar, mostrar alguns casos da nossa experiência. Aqui um paciente que teve uma cianose, a foto não está muito clara, mas ele evoluiu com a cianose do quarto e do primeiro dedo, que depois resolveram com tratamento conservador. Esse outro paciente, aqui já se pode ver melhor um pouco o livedo reticular na planta do pé, que ocorreu depois de uma arteriografia para diagnóstico. Aqui vocês veem dois casos de complicação após arteriografia renal. Muitas vezes a lesão é focal, como essa do hálux, e a outra, à sua direita, em que praticamente todos os dedos ficaram com cianose e o quinto dedo já evoluindo para um quadro de necrose focal ali na polpa digital. A tríade clássica foi vista com bastante clareza nesse paciente, que tinha ateroembolismo recorrente, e até quando nos procurou foi feita uma investigação cardiológica e nada foi encontrado. Na aorta abdominal foi possível, então, identificar, notem que a tomografia mostra uma aorta torácica absolutamente normal, mas no segmento infrarrenal existe ali um trombo excêntrico com uma aorta infrarrenal aterosclerótica. Aqui, nessa foto, vocês veem melhor a área desse trombo excêntrico, e nessa imagem, então, vocês veem claramente que existe aqui uma úlcera, provavelmente uma úlcera penetrante com formação de um aneurisma sacular na aorta infrarrenal. Essa foi a única entidade que pôde ser associada ao quadro isquêmico recorrente da perna. Foi tratado com implante do endoprótese naquela região e tem mais de um ano sem recorrência. Esse é um caso também pouco comum, que nós pegamos numa fase já com 2 semanas de evolução. Era uma cianose inicialmente extremamente dolorosa, e um paciente portador de síndrome do dedo azul teve essa evolução inexorável para amputação primária sem nenhum problema, pulsos presentes, cicatrização também sem complicações. Nem sempre a evolução é tão benigna e a perda é tão pouco dramática, vamos dizer assim. Nesse paciente de 80 anos, que a gente teve a oportunidade de tratar em 2005,
Ele inicialmente tinha um aneurisma infrarrenal de 6 centímetros e aneurismas de ilíacas também bilaterais, notem aqui nessas imagens, ilíaca externa bastante tortuosa. O planejamento era implantar uma endoprótese bifurcada, houve uma manipulação excessiva dessas ilíacas aneurismáticas. Vocês observem aqui, nós não atentamos para esse aspecto no início. Esse corte mostra na altura pararrenal, vamos chamar assim, um trombo, uma úlcera, vamos dizer assim, na parede posterior da aorta. Aqui também ao nível da artéria mesentérica, uma irregularidade na parede posterior, mostrando que tinha uma placa que não se atentou claramente no pré-operatório. E no perioperatório, a manipulação excessiva desses aneurismas ilíacos e da aorta incorreram nessa complicação dramática com infarto do colo transverso descendente sigmoide. Não bastante, se não fosse isso a tragédia, com 72 horas já se pôde observar infarto cutâneo em uma das nádegas, e com 14 dias a situação dos pés era exatamente essa. Aguardamos a delimitação, os pulsos amplos, e ele infelizmente evoluiu também para amputação transmetatarsiana primária alguns dias depois. Bom, cabe alguma prevenção para essa tragédia? Sim. Se existe um método 100% eficiente para se evitar o ateroembolismo iatrogênico, é você abandonar o procedimento arterial e manipular suas veias. Você não vai ter nenhum problema com esse tipo de situação. Caso você insista em tratar artérias, eu aconselho que você procure ver com bastante cuidado os octogenários. Procure também, enquanto o slide não corre, procure usar catéteres de curvas simples. Procure também antiagregar sempre esses pacientes. E procure tornar o procedimento mais simples possível e com menos manipulação. Caso você esteja pensando no procedimento diagnóstico, avalie se é possível realmente você talvez com a angiotomografia ou com uma ressonância, um ecodoppler, você tenha as respostas para o diagnóstico que você está procurando. Além disso, é importante também que você use estatina sistematicamente nesses pacientes com o objetivo de estabilizar a placa e, como eu falei, torne o procedimento mais simples. As medidas gerais, então, você fez de tudo para prevenir, mas houve uma embolização espontânea, vamos supor. Esse paciente, então, nas medidas gerais, você deve suspender a heparina ou trombolítico, caso ele esteja usando. Isso parece ser uma medida paradoxal, tirar a heparina ou trombolítico desse paciente? Sim. A heparina e os trombolíticos, a gente vai ver mais à frente, eles também são relacionados à fragmentação da placa e lise, quebra da camada que protege essa placa de ateroma, expondo o seu conteúdo necrótico ao risco de embolização. Inicialmente, no paciente com embolização, você deve proteger as extremidades de forma habitual, elimine os fatores de risco, que esse é um paciente aterosclerótico, ele deve estar hipertenso, deve estar com colesterol alterado. Trate a isquemia do tecido, que nós vamos ver de que maneira. A heparina, então, é uma droga que, nesse caso específico, ela é cercada de alguma controvérsia. Se nós estamos falando aqui de ateroembolismo causado por iatrogênese, manipulação de catéteres, a heparina ela tem o seu papel e ela tem alguns efeitos positivos, diminuindo a permeabilidade, aumentando o fluxo de colaterais e esses outros efeitos, como vocês podem ler no diapositivo. Evite usar, então, a heparina por ateroembolismo espontâneo, porque ela pode, eventualmente, precipitar novos episódios. O corticoide é uma droga bastante eficiente, porque tem que lembrar que esse fenômeno ateroembólico isquêmico distal funciona como um processo inflamatório da artéria. Então, se o paciente lhe mostra sinais de inflamatórios, como aumento de VHS, aumento da proteína C reativa, o corticoide está plenamente recomendado. O AS ou dipiridamol também tem que ser iniciado precocemente, e as estatinas, como a gente já mencionou, elas estabilizam a placa e diminuem o número de recorrência. Mais recentemente, temos usado o derivado da prostaglandina E1, disponível no nosso mercado aqui amplamente, e é impressionante como o uso dessa medicação funciona como um analgésico indireto. 24, 48 horas depois do início do seu uso, aquela dor intensa daquela cianose que não vai nem para necrose e nem se resolve com perfusão, alivia. Essa medicação tem um efeito vasodilatador, antiagregante plaquetário, relaxa a musculatura lisa
e deve ser usado aí num período de, em geral, 2 a 3 semanas até. A cirurgia, óbvio, tem o seu papel também, como a gente já falou, através de desbridamento, amputações. A endarterectomia de setor aortoilíaco, no passado, foi muito mais utilizada para tratar essas aortas muito ateromatosas, bypasses também, mas hoje em dia, mais frequentemente, as endopróteses e implantes de stent têm nos ajudado bastante de maneira menos invasiva. Bom, então, em conclusão, essa patologia que nós estamos nos referindo, ela tem um diagnóstico ainda muito de suspeição relativamente pequeno. Os procedimentos endovasculares nos ajudaram a aumentar a incidência dessa entidade. A heparina tem uma indicação controversa e o espectro de complicações é muito amplo, que vai desde um pequeno livor até uma amputação maior, até mesmo perda de órgãos, como vocês viram nessa apresentação. Obrigado.